Boa noite, salve Matheus, oi gente. Vamos lá dar continuidade, né, às nossas 3 aulas anteriores. Cara, eu acho que eu lembro. Cadê você, Milena? Deixa eu ver sua carinha. Cadê você? Deixa eu te achar. Ah, claro que eu lembro, sua louca. O que você tá fazendo aqui? Oi, saudade de você. Bom vê-la aqui. Tá gostando? Espero que sim, tá? Espero que seja sendo produtivo, não só para Milena, mas para todos vocês, tá? Eu tenho certeza que vai ser, né? Estudar não quer demais. Então, vamos lá. Nós vamos dar continuidade agora nessa última aula de revisão da redação, as 3 aulas que nós tivemos antes, tá? Lembrando, as 2 primeiras da manhã foi com o Pena, né? O Pena falou um pouquinho dos temas anteriores, ele analisou os temas anteriores do Enem, isso é sempre muito importante de fazer para a gente encontrar o padrão, né? O perfil das proposições da prova. Depois ele analisou os textos motivadores da proposta de redação do Enem do ano passado. Tá? Isso é outra análise crucial para o seu bom desempenho. A gente entender por que daqueles textos, né, e não outros. Porque eles estão te dando realmente insumo para você escrever minimamente um texto bacana, tá? Quer dizer, com 0 não tem como ficar, né? Também falou da ideia de dissertação argumentativa e deu as características da prova Enem, por exemplo, o fato de ser uma prova que sempre vai apresentar para nós uma situação, problema. Então, cuidado, se você lê o recorte temático ali e não captou o problema, reflita, vai para o texto de apoio. O texto de apoio vai evidenciar o problema. Ainda assim, você não entendeu o problema, então você nem começa a escrever. Separa um pouquinho, faz algumas questões, depois você volta a reler, porque você tem que entender, entendi o problema. Né? O Enem estava falando de um problema que consiste em tal coisa, sim, tá? Nós não temos no Enem grandes problemas com isso. O recorte temático do Enem ele deixa bastante explícito o problema, né? Na VUNESP, às vezes, pode ficar mais implícito o problema. Mas a gente nunca pode dizer, né, que o Enem vai se manter do jeito que ele sempre pode vir com surpresas para nós, tá? Então, não se esqueçam de analisarem e identificarem a situação, o problema daquela proposta de redação, tá bom? Por exemplo, ano passado foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. O problema não é a democratização, o problema é que ela não existe, que ela não é, o acesso ao cinema não é de fato democrático, ou seja, ele não é acessível, o acesso ele não é direito de todos, ou seja, há pessoas que acessam o cinema e há aquelas que ficam excluídas. Eis o problema a ser discutido, tá bom? Então, não se esqueçam disso, tá? O Pena também falou de vários repertórios da literatura que vocês podem usar no seu texto. Ele também falou de possíveis temas, né? Temas que estão aí no ápice, fora todos aqueles que nós discutimos no decorrer do ano, tá? A gente analisou aí uns 30 temas, mais ou menos, um por semana, né? E os vestibulares que a gente já teve esse ano, FACISB, FAMEMA, e teve um outro, acho que o Einstein foi essa semana, todos dentro de temáticas que nós discutimos de alguma forma durante o ano, então isso é muito positivo, tá? Agora, na aula da tarde, eu entrei e falei para vocês da grade, né? Quem não teve acesso a essas aulas, elas estão gravadas, dá uma olhadinha nelas, tá? Eu falei da grade de redação, da grade de correção, perdão, do Enem, pontuando para vocês, né, os elementos chaves para você alcançar uma nota máxima nessas competências,
tá? Falei para vocês fazerem até um checklist, né? Porque se você fez tudo aquilo, as chances de você tirar uma nota 900 para cima é muito grande, tá? Tem elementos que a gente não controla, não domina, porque dependem do tema e o tema é super sigiloso, né? Mas essa outra parte que a gente discutiu à tarde, tudo é controlável, tudo a gente já sabe que vai ter que fazer. Então, vamos avaliar isso, vamos apostar nisso para ter boas notas. E agora, fechando, eu vou pegar um texto, nota 1000, dos 58, 53 textos do passado, né, que alcançaram a nota máxima. Só 53, Vivian, ou 58, gente, não lembro. Sim, tá? Tem muito texto 980, muito texto, tá, gente? Isso é uma coisa muito legal. Tem muito texto 960, tem muito texto 940, e tem muito texto 920 e até mesmo 900. Muitas notas assim, tá? A gente, assim, alunos meus, alunos do Pena, alunos do cursinho, com 980, tem muitos. E o 980, ele é muito especial, porque para que a sua nota final seja 980, isso significa que um dos dois corretores deu 1000 para você. Então, isso é bacana também, né? Pena que a gente só glamoriza as notas 1000, mas, enfim. Vamos pegar um desses textos que receberam nota 1000 no ano passado, e vamos analisar, vamos ver a prática disso, né? Tudo que a gente discutiu até então, como é que isso se concretiza num texto nota máxima. Eu vou abrir um documento do Word, e depois da aula eu mando o documento do Word para vocês lá no grupo, tá bom? Bora! Muito bem. Eu escolhi o texto de uma menina muito simpática, inclusive, essa mineirinha, tá? Vamos lá, gente. Então, lembrando, democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Para começar, as palavras-chave: democratização e cinema, principalmente, tá? É difícil você falar de democratização e de cinema sem ter contemplada a ideia de cinema, perdão, de acesso, tá? Então, eles dividiram em 2 eixos o ano passado, tá bom? Para ficar, assim, mais garantido, eu acho que você deveria, sim, garantir, né, grifar, assim, essas 4 palavras. São palavras que não podem deixar de estar presentes no seu texto, tá bom? Tem que fazer o caça-palavras que eu falei, e eu sugiro esse caça-palavras já na introdução, tá? Ah, professora, mas eu li um texto, nota 1000, que não tinha. Ó, gente, tem de tudo, tá? O que a gente passa para vocês é o caminho mais seguro e mais assertivo. Ah, professora, a senhora fala para colocar parágrafos com 3 períodos, mas eu vi um com 2. Sim, tem texto nota 1000 com 2 períodos, com parágrafos formados por 2 períodos, parágrafos argumentativos. Mas essa não é a regra. É que a gente ensina a regra para te dar mais chances de ter uma nota melhor, tá bom? Essas exceções aí não pega como exemplo, não, tá? Bom, essas palavras vamos buscá-la no texto, de preferência a gente vai buscar na introdução. Eu vou ler o texto inteiro, para a gente ter uma noção do todo, né? Fazer aquela leitura exploratória, depois eu volto analisando parte a parte. Na obra Brasil, uma biografia, as historiadoras Lilia Schwartz e Heloise Starling apontam ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira. Dentre elas, destaca-se a difícil e tortuosa construção da cidadania. Embora o país possui uma das legislações mais avançadas do mundo, muito do que nela se prevê não se concretiza. Tal fato é evidenciado no âmbito da democratização do acesso ao cinema, tendo em vista que, apesar dos brasileiros possuírem o acesso à cultura como direito constitucional,
A ineficiência do Estado, associado a uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros, faz com que a cidadania não seja gozada por todos de maneira plena. Em primeiro plano, a ineficiência do Estado em aplicar leis que garantam o acesso à cultura restringe a cidadania dos indivíduos, seja pela dificuldade em administrar recursos em um território de dimensões continentais, seja pela falta de interesse dos órgãos públicos em promover o desenvolvimento sociocultural democrático das regiões afastadas do centro vanguardista nacional. Existe uma parcela significativa da população sem acesso ao cinema. Dados oficiais do governo indicam que atualmente existem 2.200 salas de cinemas no país. Entretanto, o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes, o que indica que a democratização do entretenimento cinematográfico é um processo lento, até mesmo utópico. Ademais, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz e muitas vezes inexistente, que acarreta a falta de conhecimento sobre direitos individuais. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o protagonista Fabiano, desprovido do acesso ao conhecimento, acabava sendo explorado e humilhado por aqueles que detêm o poder. Nesse viés, sendo a arte uma mera reprodução da realidade, hoje são milhares os fabianos no Brasil. Dessa forma, a ampliação do acesso à cultura por meio do cinema é imperativa para alertar os brasileiros sobre sua condição de marginalização cultural e para inseri-los no acesso à arte. Portanto, pode-se inferir que a democratização do acesso ao cinema no Brasil é um tema relevante e que carece de soluções. Sendo assim, cabe ao governo federal direcionar recursos para regiões marginalizadas do eixo vanguardista brasileiro, por meio da definição de uma agenda econômica que democratize o acesso à cultura, a fim de promover o desenvolvimento sociocultural e igualitário dos cidadãos. Além disso, cabe ao Ministério da Educação promover palestras em associação com a indústria cinematográfica, bem como incentivar a produção de curtas-metragens, no intuito de conscientizar os brasileiros sobre o direito do acesso à cultura e sobre o papel do cinema na emancipação individual das amarras sociais. Assim, a construção da cidadania será facilitada e os fabianos se tornarão, de fato, cidadãos plenos. Legal, né? Bacanudo, concordam? Vamos ver parte a parte? Por que 1000? Ó céus! Por quê? Por quê? Bom, primeiro, quando a gente fala aqui, ó, vou colocar aqui embaixo uma legendinha para vocês, ó. Competência 1, eu vou marcar de uma cor. Competência 2, competência 3, competência 4 e competência 5, tá? Então, vou marcando com cores diferentes quais as partes do texto que são trabalhadas para pontuar, por exemplo, agora na competência 2, tá? Então, eu vou começar, porque, pelo menos eu, quando corrijo, eu já pego o repertório e já avalio esse repertório dentro do projeto de texto. Então, veja, na obra Brasil, uma biografia, as historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling apontam ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira. Isso daqui, gente, é a apresentação do repertório, uma exigência da parte 2, tá? Sim, então convocou-se aí as historiadoras, né, para falar sobre a concepção de que a cidadania é tortuosa, né? O caminho para se alcançar a cidadania não é um caminho simples e fácil, né? E eu até vou chegar mais um pouquinho aqui. Sim, então isso já é um repertório legitimado pela área da história, ou melhor, pela historiografia, talvez? Sim. Tudo bem? Excelente início. Sabe por quê? Porque democratização vem de democracia. E democracia tem tudo a ver com cidadania. Entenderam a pertinência?
Elas escolheram um repertório legitimado por uma área de conhecimento que é a história. É pertinente? É, porque esse repertório fala de cidadania, que é do mesmo campo semântico de democratização, já que vem de democracia. Então, a pertinência está estabelecida. Sim? Aí, a produtividade vai acontecer no desenvolvimento dessa ideia, tá? Então, por enquanto, não temos aqui a produtividade de fato. Veja outro repertório. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o protagonista Fabiano, desprovido do acesso ao conhecimento, acabava sendo explorado e humilhado por aqueles que detêm o poder. A apresentação do repertório, legitimado pela área da literatura. Sim? Vejam que esses dois períodos, gente, que eu grifei aqui em verde, eles são absolutamente expositivos. Se eu não conheço o livro Vidas Secas, por essa pequena síntese, né, por essa pequena apresentação, eu tenho informações suficientes para entender como ele será usado nesse texto. A mesma coisa aqui, ó. Eu conheço a obra Brasil, uma biografia, mas eu não sei exatamente qual o encaminhamento que as autoras dão para isso, essa biografia, né? Mas o candidato fez uma pequena síntese, né, uma apresentação da obra para que qualquer leitor, conheça ou não a obra, consiga acompanhar o raciocínio dele. Então, tá sucesso, tá? Professora, tem aqui, né, dados oficiais do governo indicam que atualmente existem 2.200 salas de cinema no país. Gente, esse dado tá lá no texto de apoio. Se esse fosse o único repertório do candidato, ele não ultrapassaria na competência 2 a nota 120. Por quê? Porque na nota 120, ela vai ser dada àqueles que se limitarem, né, tiverem um repertório baseado nos textos motivadores. Então, nem vou grifar. Foi muito bem utilizado. Por quê? Porque o dado, essas 2.200 salas de cinema, é do texto de apoio. Mas esse candidato tinha esse dado muito importante, que é saber que no Brasil há mais de 200 milhões de habitantes. E aí ele conseguiu usar esses dois dados, né? Um que ele tinha e o outro que foi dado, e extraiu uma análise, né? Ou seja, tem 2.200 salas apenas para 200 milhões de pessoas, essa matemática está fraca. Essa matemática já nos mostra que a democratização do cinema é um processo, então, lento e utópico, porque esse número de salas tende a crescer, tá? Eu não vou grifar, porque ele é baseado nos textos motivadores, mas foi excelentemente usado. Tudo bem? Outra coisa, C2 analisa apenas repertório, analisa também a abordagem temática. Lembra que eu falei para fazer o caça-palavras aqui? Eu tenho, ó, nesse caso, aqui, ó, o âmbito da democratização do acesso ao cinema. Tá vendo? Caça-palavra foi feito e esse candidato conseguiu apresentar as palavras-chave aqui. Tá? E tem Brasil espalhado aqui, cadê, ó? Brasil aqui, né? Cadê? Brasileiros, que retoma Brasil. Tá super completinha a abordagem, tá? E tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão, que é a estrutura textual completa. Ou seja, tá caminhando para os 200 pontos, tá? Vou pegar o livro, o repertório de Vidas Secas para mostrar a pertinência, tá? Cadê? Desprovido do acesso ao conhecimento, tá? Aqui a pertinência ainda não tá dada, mas vai ser dada aqui, sabe por quê, ó? Nesse viés, ou seja, levando em conta a obra, sendo a arte uma reprodução da realidade, hoje são milhares os fabianos no Brasil. Dessa forma, a ampliação do acesso à cultura, que é conhecimento, né? E aqui foi a salvação da pátria, por meio do cinema. Então, por que Vidas Secas
me ajuda a entender como a falta de conhecimento, né, e a falta do acesso à cultura me afasta, na verdade, do acesso à cultura. Esse período aqui, ó. Esse é o período crucial, gente, mas crucial mesmo, para dar produtividade para esse parágrafo. Deixa eu marcar para vocês aqui, ó, em negrito, a produtividade. Primeiro período é o tópico frasal. Segundo é o repertório. A partir do nesse viés, eu estou dando produtividade. Eu estou tentando mostrar como é que repertório, o argumento desse parágrafo sustentam uma tese. Sim? Então, isso aqui é produtividade. Legitimado, pertinente, produtivo. Excelente. Tá? Vamos pegar outra parte. Competência 3, projetinho de texto, tá? Tal fato evidenciado no âmbito, tendo em vista que, apesar dos brasileiros possuírem acesso à cultura como direito constitucional, a ineficiência do Estado, associado a uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros, faz com que a cidadania não seja gozada por todos de maneira plena. Gente, esses são os dois argumentos a serem trabalhados aqui, né, no desenvolvimento, e que já começam a aparecer na introdução, formando, né, uma tese, quer dizer, a falta de democratização do acesso ao cinema se dá por dois motivos, ineficiência do Estado e por uma cultura de aceitação comum ao brasileiro. Sim? Depois, o que eu espero nesse parágrafo? Que o primeiro argumento seja retomado e desenvolvido. Então, em primeiro plano, ó, a ineficiência do Estado em aplicar leis que garantam, aí você desenvolve mais, né? Ó, projetinho de texto. Todo nesse parágrafo gira em torno da ineficiência do Estado. Sim, que fala das regiões afastadas, né? Os órgãos públicos não têm interesse em promover desenvolvimento sociocultural, né? Tudo isso para desenvolver, para mostrar que realmente o Estado é ineficiente em disponibilizar cultura a todos de forma igualitária. Tá super desenvolvido isso. Estou marcando agora projetinho de texto, né? Então, no segundo parágrafo de argumentação, eu preciso, para ter um bom projeto de texto, desenvolver o segundo argumento que foi apresentado na introdução, que é a cultura de aceitação. Veja. Ademais, ó, que fácil, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz e muitas vezes inexistente, que acarreta a falta de conhecimento sobre os direitos individuais. Então, assim, ó, tem um monte de coisa acontecendo e tem na sua raiz essa aceitação da restrição da cidadania. Quer dizer, eu sou excluído e eu aceito quase inconscientemente, como o próprio Fabiano de Vidas Secas faz. Ele não tem consciência dos direitos. Então, como reivindicar um direito que eu nem sei que eu tenho? Primeira etapa, gente, é você entender que você tem direitos, né? Que você tem na verdade, você tem obrigação, não. Você tem. Aliás, o Estado tem o dever de te incluir, né? Você não está ali para receber favor de ninguém. Pelo contrário, essa é um dos grandes problemas da nossa sociedade, essa inversão de valores, né? Os patrões somos nós, não o Estado. O Estado é mero empregado nosso, então nos deve satisfação, deve pensar no nosso bem-estar e não o faz, né? Só que a gente aceita porque a gente desconhece os nossos direitos. Dava muito bem nesse projeto de texto Constituição, claro, né? Eu falo para vocês, não é à toa. Eu, hoje, escrevendo um texto para o Enem, eu usaria a Constituição Federal e algum repertório literário ou fílmico. De boa. Mas, gente, Constituição, sem sombra de dúvidas, tá? Bom, projetinho de texto, as informações estão super desenvolvidas. E aí,
pode-se inferir que a democratização do acesso ao cinema é um tema relevante e carece de soluções. Assim, cabe ao governo federal direcionar recursos. Ó, o governo federal. Se falou que o Estado é ineficiente, então é porque ele tem que fazer alguma coisa. Então, o fato de escolher como agente o governo federal já dialoga com a ideia de ineficiência do Estado que deve ser corrigida, né? Direcionar recursos para promover o acesso à cultura. Isso já é claro, já deixa claro que eu estou intervindo no problema que foi discutido. Depois, além disso, cabe ao Ministério da Educação promover palestras em associação com a indústria cinematográfica, bem como incentivar a produção de curtas-metragens no intuito de, conscientizar os brasileiros sobre o direito do acesso à cultura. Então, falar para os brasileiros, você aí de casa, você mesmo, você tem direito de poder ir a um cinema, de acessar a cultura. Sim? E sobre o papel do cinema na emancipação individual das amarras sociais. Uma coisa linda. Sim, mostrando que eu estou intervindo no segundo problema discutido. Isso, gente, que eu marquei, são as pistas de projeto de texto, de um texto que dialoga, né? Quer dizer, não coloquei a tese e abandonei. Não coloquei a conclusão e concluir uma coisa aqui, né? Intervir num problema que eu não discuti. As partes se comunicam. Tudo se relaciona. Isso é projeto de texto, tá? Depois, né? C4, elementos de coesão. Tenho vários aqui, tá, gente? Mas para chegar na nota máxima, não tem nenhum coesivo usado de forma errada. Não tem repetição de coesivo. E tem coesivo em pontos essenciais. Como eu falei para vocês, em 2 momentos, eu preciso ter elementos de coesão interparágrafo, relacionando um parágrafo a outro, em 2 momentos, pelo menos, né? O em primeiro plano, ele não é operador argumentativo, ele dá início, ele só mostra que a argumentação se inicia aqui, tá? Mas o ademais e o portanto são operadores argumentativos, coesivos, né? Que estão posicionados para relacionar os parágrafos, ou seja, ademais o quê? Eu disse uma coisa, vou acrescentar outra. Legal. E o portanto está me dizendo, né, que em relação ao parágrafo anterior, neste eu estou concluindo. Então, são 2 momentos cruciais para haver elementos de coesão, tá? Depois tem que ter pelo menos um elemento de coesão dentro dos parágrafos. Vamos ver? Vou marcar um, tá? Tem mais. Dentre elas, aqui, gostei dessa coesão aqui. Tal fato, quer dizer, estou retomando, né? Um elemento anterior. Tal fato é um modo de coesão. Vamos aqui em primeiro plano, seja. Né? Sim. Depois, nesse viés, gosto muito do nesse viés. Tem também o dessa forma, aqui é mais abundante, né, gente? E proposta de intervenção, ela é crucial no uso de elementos de coesão. Então, sendo assim, além disso, né? Claro, tem muitos mais, tá? Porque um bom texto precisa de muitos mais. Mas o Enem diz o seguinte: usou sem repetir, usou todos corretamente, e nessas posições eu encontrei os elementos de coesão, nota máxima, tá? Sempre que você relacionar um período ao outro, você vai sentir falta de elementos de coesão, tá? Só estou destacando os cruciais assim mesmo, o que o avaliador vai estar com o olhar treinado para buscar, tipo, fazer um caça-palavras, deu match, né? Para saber, opa, tá tudo certo com a coesão nesse texto, mas a prova de fogo é isso aqui que eu marquei. Bom? Depois,
eu vou colocar aqui de cinza, competência 5, tá? Vamos ver se tem proposta de intervenção completa. Eu já falei que o governo federal é o agente, direcionar recursos para regiões marginalizadas do eixo vanguardista brasileiro é a ação, não vou marcar de outra cor, tá? Como que vai fazer isso? Por meio da definição de uma agenda econômica que democratize o acesso à cultura. Para quê? A fim de promover o desenvolvimento sociocultural igualitário dos cidadãos. Tem 4 elementos de coesão aqui. Vamos ver se a segunda intervenção, elementos de intervenção, tá, gente? Vamos ver se a próxima intervenção estaria completa. Cabe ao Ministério da Educação, que é a gente, fazer o quê? Promover palestras em associação com a indústria cinematográfica, bem como incentivar a produção de curtas-metragens, que ainda é ação, tá? São 2 ações, eu conto uma vez só, no intuito de conscientizar os brasileiros, tá? Sobre o acesso e sobre, assim, a construção da cidadania será facilitada e, consequência da consequência, efeito do efeito, os fabianos se tornarão, de fato, cidadãos plenos. A segunda tem 5, a primeira tem 4. Eu fico com a que está mais completa para pontuar na competência 5, tá? E, gente, elemento de linguagem aqui não tem erro, tá? Tá tudo certo. Tudo bem? É claro, né, gente? Não é só isso. Tem toda uma escrita bacana, um texto que flui, uma clareza, uma organização, né? Saber como constrói os parágrafos. Isso aqui é só elementos chaves que estão na grade e que eu destaco para vocês. Ufa! Meu Deus! Eu travei durante muito tempo, gente, porque tá tudo bem? Voltou rapidinho, professora. Ah, então tá bom. Ufa! Beleza, então. Deixe-me ver, não ultrapassou as 30 linhas? Não, tá? Porque o material onde eu peguei esse texto, ele vem a foto da folha pautada. É uma letra pequena, mas deu certinho 30 linhas. Tá? A maioria dos textos nota 1000, eles usam as 30 linhas, tá bom? Agora, por conta da formatação, eu coloquei numa fonte um pouquinho maior e tudo mais, aí tem mais de 30 linhas sim, tá bom, Mariana? Mas na hora do vamos ver, tem as 30 que precisa. Dúvidas de tudo isso que eu falei? Falem agora ou falem depois? Nenhuma dúvida? Vocês gostaram do texto? Leram e falaram, nossa, textão, nota 1000, ou não? Sim, aproveitou muito bem. Isso, textão mesmo, eu também acho. Textão. Esse é textão mesmo. Nem é o meu queridinho, tá? Quando a gente pega a cartilha dos textos nota 1000, nem é o meu preferido. Mas aqui eu já usei tanto o meu preferido, eu quis trazer um outro. Mas ele é demais, assim, ele é sensacional. Por aí, João Lucas. É uma fluência, né? A gente acha que fluência é só quando a gente está falando, usando uma língua estrangeira, né? Mas não. Em língua portuguesa, nós precisamos ser fluentes também, né? É por isso que a gente tem analfabetismo funcional, porque as pessoas sabem a língua portuguesa, mas não têm fluência, né? E isso a gente exercita, é claro. Agora, olha como tudo é muito bem pensado, né? Tem gente que acha 30 linhas muito pouca linha para tanta coisa que tem para falar. Mas a ideia, gente, é justamente por ser um processo que seleciona, que peneira mesmo, ou seja, alguns passam, outros não, ou melhor, uns se classificam bem, outros não. Eu preciso privilegiar certas características no candidato que são bem-vindas na vida. E a concisão é uma delas.
Então, tudo bem que você tem pouca linha e tudo bem que você tenha muito a dizer, mas eu espero que você tenha domínio suficiente, fluência suficiente para conseguir usar o idioma, né, a língua portuguesa, para se expressar o máximo possível em 30 linhas. Isso é a grande definição de concisão, falar muito com pouco. E é claro, não é só domínio linguístico, né? Mas é de estratégia. Você precisa ser um bom estrategista. Então, se eu posso dar a vocês mais uma dica, e talvez a última, devido ao horário, é planejem o texto, tá? A macroestrutura, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Qual vai ser a minha introdução, quais são os meus argumentos e quais serão as minhas intervenções, tá? Mas também planejem o parágrafo. Então, tá, na minha introdução eu começo com o quê? Depois que eu fizer isso, eu passo para problematização, né? Qual vai ser a informação que eu vou trazer para mostrar a problemática? Depois eu já vou emendar com a tese. Qual é a minha tese? Tá? Na hora de desenvolver o argumento, tem vários momentos, né? Tem gente que começa com repertório, tem gente que começa com tópico frasal. Eu não gosto de dizer para vocês, comecem sempre com tópico frasal, ou comecem sempre com repertório, parágrafo de desenvolvimento. Eu acho que depende muito do que você quer dizer. Então, tenha em vista o que você quer dizer e veja, nossa, aqui fica muito bom eu começar com o repertório, depois o tópico frasal e depois sintetizar, ou deixar o tópico frasal por último. E aqui eu faço uma ressalva, né? Cuidado se você tem um projetinho de parágrafo que você coloca o repertório por último, tá? Muito cuidado quando você deixa o repertório por último no parágrafo, porque você pode deixá-lo avulso, tá? Eu tenho alunos que tinham esse uso, né, do repertório, sempre deixar para o final, finalizar o parágrafo com o repertório. E quando eu sugeri a inversão, a coisa fluiu, tá? A gente fala que estudar redação é desfazer nós, né? Vai fazendo um nó, aparece outro, a gente desfaz o nó, vai aprendendo a lidar com ações, problemas que aparecem no texto, né? Nossa, eu tinha que fazer isso, mas eu não sabia como, vamos aprender. E por aí vai. Ufa! Nada a declarar, gente, tá tudo bem? Imposto no texto. Explicaram o conceito brasileiro? Não. Vale para todo o texto dissertativo argumentativo, tá, Renata? Porque para eu conseguir ser persuasiva, esse é o objetivo da escrita do texto, né? Persuadir alguém, ou seja, convencer alguém de algo. Eu tenho que usar técnicas de argumentação. Quando eu chamo elementos de outras áreas do conhecimento, é porque faz todo sentido para a minha argumentação. Então, tanto o VUNESP, quanto o FUVEST, quanto o Enem, se for dissertativo argumentativo, veja, o EL vai ser dissertação argumentativa pela primeira vez. A gente não sabe como vai ser essa dissertação argumentativa, mas basta usar tudo que você já sabe, usar em texto dissertativo argumentativo, tá? Isso é estratégia para texto dissertativo argumentativo, não para Enem, tá bom? Então, mesmo procedimento, tá? Mesma estruturazinha. É o que faz, é o que é mais didático para o leitor, entende? E, consequentemente, te auxilia na argumentação. Sim? Se vocês forem tendo dúvida, podem mandar lá no grupo, que eu vou respondendo, tá? Matusalém, a UEL era gênero. Tipo a UEL, né? Tipo a UEM, tipo a Unicamp, a UFGD, tá? E aí, esse ano, ela soltou que seria uma dissertação argumentativa. A princípio, eu achei que fosse por conta da pandemia, mas parece que não. Eu preciso ler a respeito, tá? Não vou falar aqui para não falar besteira.
Eu achei que era uma medida por conta da pandemia. E algo me fez achar que, pera lá, não, acho que eles decidiram mesmo que seria dissertação argumentativa, tá? Nós vamos ter uma videoaula sobre, tá bom? Então, sigam, tá bom? As nossas videoaulas. A Unicamp tem aula no canal do Cursinho, né? Teremos, tá? Tem um cronograma. A da Unicamp, deixe-me ver. Ó, da Unicamp, eu tenho que enviar a aula em janeiro, tá? Então, é só vocês irem acompanhando que vai ter de todos esses vestibulares, tá? E tem também, eu já falei, nós falamos da Unicamp em uma aula. Então, tá lá já. No decorrer do ano, nós falamos de Unicamp. É só você pegar essa videoaula. Bom, também tem isso. Sim, gente, sempre um prazer, tá? De verdade. Muito bom manter esse contato dentro do possível. E eu só desejo um excelente Natal, um excelente 2021 para todo mundo e uma excelente prova, tá bom? Bons estudos, boa leitura, boa escrita. Beijo, obrigada pelo carinho, pela paciência e pela confiança. Vejo vocês o ano que vem só para dizer parabéns. Valeu e tchau. Tchau, gente. Boa noite, boa noite. Amém. É isso mesmo. Beijos.